Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live com a Anne sobre o primeiro ano de maternidade. Esperar a gente entrar. Tô esperando a Anne entrar, gente. Oi, Tudo bom? tudo bem? Tudo ótimo. Vou aqui ajeitando um pouco. Tá tudo ótimo. Como foi teu dia hoje? Tudo Conseguiu bem, colocar o trabalhei. filtro? Coloquei. Bom que daí dá uma maquiadinha, né? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Entrou aí a Gi, a Kate. Gi, minha madrinha Oh. Então, lá. hoje a gente vai estar falando sobre o primeiro ano de maternidade, né? E hoje a Anne vai estar dividindo com a gente a experiência dela. Oi, Gi! Hoje, a Como minha estão os mãe. primeiros dias aí, né, de maternidade da Gi? Daqui a Parabéns! pouco é ela. Então, dela nasceu. Sim, não, daqui a pouco é ela Ah, sim, é ela contando um dividindo a pouco. experiência dela, né? A minha mãe entrou também. Ó, Então, vamos esperar só mais um pouquinho para uma ou duas pessoas entrarem e a gente começa. ok. Ah, seu marido entrou. Tá lá cuidando do meu filho. Então, Nossa, menina, a Clary tá tirando uma soneca tarde da noite, mas eu deixei, como ela tava febril, né? Eu deixei. faz parte. Hoje à noite vai ser diferente. E aí, como foi teu dia hoje? Tudo tranquilo? Busy, trabalhando. Que tá quase vida normal, assim. Por um Apesar. lado é bom, né? Oh, ele tá dando oi pra mamãe. Oh, coisa linda. Oi, meu amor. Oi, mamãe. Então vamos começar, né? Então, é engraçado que eu já tinha falado com a Anne faz muito tempo, né? Pra gente fazer, até na época quando eu tava fazendo o meu canal do YouTube para ela dividir a experiência dela. E naquele momento era sobre parto, né? E Uhum. aí eu disse, vamos fazer de novo. E aí, o que é o tema que você acha que chama mais atenção? Seria o parto ou o primeiro ano, né? Aí ela me contou que o primeiro ano da maternidade dela seria mais interessante para dividir, tinha mais coisa para contar, né? E aí, antes que a gente começasse, eu queria que tu se apresentasse, contasse de onde você é no Brasil, um pouquinho sobre o Eitan, sobre seu marido, sua vida aí, quanto tempo que você está no Colorado, de onde que você é no Brasil, né? Para quem não sabe, a Anne não mora no Brasil, né? Ela está no Colorado. E se você puder se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho. Meu nome é Anne Thompson, eu sou de uma cidade bem no interior do Rio Grande do Sul, chamada Cachoeira do Sul. Uhum. Ah, mas eu morei no Brasil, morei em Brasília, morei em São Paulo, Porto Alegre. Eu sou gaúcha de corpo e alma e vim para cá, para Denver, no Colorado, há 4 anos atrás. Uhum. Com meu então noivo, Marcelo, Uhum. e nós casamos aqui faz um pouquinho mais de 4 anos também. Uhum. Vim parar aqui. E é a mamãe do Eitan, não é isso? Então, 1 ano e 9 meses, é um isso? ano e 9 meses. Uhum. Tá rápido. Ele é a cópia da mamãe.
Todo Ainda mundo não fala mudou. isso. Então ele ainda não mudou, ele ainda tá a cópia da mamãe. Pelo menos as últimas fotos que eu vi, ele tá ainda sua cara. É. Ele Coisa nasceu a mais linda cara do do meu mundo. irmão. Aham. No ultrassom já dava pra ver, ele era a cara do meu irmão e depois. Mas ele nasceu com o cabelo bem escurinho, então ele parecia um pouco mais com o Marcelo, meu marido. Aham. E agora ele tá minha cara. Tá. Oi, Flavinha. Um monte de pessoal Ah, então, entrando. por causa da Flávia que eu te conheci, né? Foi Sim, sim. A Flávia me apresentou, graças a Deus, muita gente boa. Sim. Ai, aquela turma, a turma É. das meninas aqui de Denver. E tá crescendo cada vez mais a turminha, né? Porque as É. meninas todas estão ganhando filhinhos, amiguinhos para conversar em português, né? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Vai fazer uma falta danada vocês na minha vida. Vem nos visitar. Ah, não, eu vou. Assim que essa pandemia passar, o plano da gente é ir todo ano, se Deus quiser. Sim. Mas é isso. Então, faz quanto tempo? Você falou 4 anos, né? Que tá no Colorado. Uhum. E o Eitan foi programado? Para quem não sabe, o Eitan é filho da Anne, né? Não me apresentei também, gente. Meu nome é Cláudia, né? Com o Aconchego Mom Coach, né? Eu sou coach para mães e principalmente para as mamães de primeira viagem, né? Isso. E hoje eu tô com a Anne, para quem entrou agora, e ela vai dividir a experiência dela, né? O primeiro ano de maternidade dela, quais foram os desafios, quais foram as maiores alegrias e tudo mais. E aí ela vai contar aí pra gente. Ela é arquiteta, ela não falou, mas ela é arquiteta, não é isso? Casada Isso. com Marcelo e mãe do Eitan. Uhum. Então, conta pra gente, o Eitan foi programado, como foi tua gestação? Começa do início, como é que foi aí? Ele foi muito programado, muito querido, muito planejado. A gente tentou por algum tempinho, por alguns meses, até que fomos abençoadas com a gravidez dele. Maior felicidade, acho que só depois, a segunda maior felicidade depois do dia que ele nasceu foi o dia que deu positivo no teste. E meus pais estavam aqui visitando. Aham. E, nossa, foi uma festa. Imagino. Muito bom. E a gravidez foi tudo uma gravidez tranquila? Graças a Deus, minha gravidez foi super tranquila. Trabalhei até um dia antes dele nascer. Como acontece sempre aí aqui nos Estados Unidos, né? Infelizmente, a gente não tem muita ajuda para nessa questão de licença maternidade, que as leis são bem mais complicadas do que no Brasil. É uma coisa que no Brasil a gente tem vaga para gestante, né? As pessoas dão lugar na fila para gestante e tudo isso. Aqui a gente não tem nada disso. Que não tem. Eu achava que agora eu tô grávida, eu vou furar a fila. Não. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Não tem nada. Mas foi tudo bem, graças a Deus, durante a gravidez. Vi bastante sorvete, bastante McDonald's. Eu tinha uma loucura por McDonald's. Os desejos mais esquisitos. Eu tinha suco de laranja. Eu tomei tanto suco de laranja que eu tive que botar o pé no freio, porque acabei tendo diabetes. Sério? Nossa. Mas eu fiz tudo que queria. Eu também tive uma gravidez, graças a Deus, super tranquila, assim. Fiz tudo que queria, comi tudo que queria. Nossa. Foi super tranquila. E aí me conta como foi questão de parto, né? Como foi assim o parto dele, se foi tranquilo. E aí você começa a contar pra gente como foi os primeiros meses, o que foi de mais difícil. O Ethan chegando numa sexta-feira de manhã, cedinho. Meu marido recém tinha saído para trabalhar, estourou a bolsa.
Aí é aquela coisa, aquela loucura, o que eu faço? Ligo pra ele, ligo pra minha mãe, ligo pra médico, ligo pro hospital. A gente já feito, tinha feito todas aquelas as aulas no hospital, Aham. é o parto normal, porque aqui nos Estados Unidos não tem essa coisa de escolher se quer cesárea, se quer parto normal. Aqui a Na praxe verdade, é é fazer outro o tema, parto. né? Isso, porque no Brasil tem mudado bastante a cultura em É. relação a isso, né? Mas existe bastante ainda a questão da cesárea, né? Uhum. E aqui do parto normal, né? Eu acho que eu sou meio termo, eu acho que a mulher deveria ter autoridade sobre o próprio corpo e decidir como vai ser aquele Uhum. momento que é tão especial pra gente, né? É. E aqui a gente meio que. Aqui não, em qualquer lugar, a gente meio que às vezes não tem essa escolha, né? Eu queria muito ter o parto normal, ainda quero, caso tenha um segundo, não sei. Aham, como foi que aconteceu? Mas eu tive que fazer uma cesárea de emergência Ou foi para mesmo? Como essas. foi? Qual foi a emergência? Eu tive algumas complicações e daí a minha médica, eu já tinha conversado com ela, assim, sobre que eu não queria, porque eu soube de muitas histórias de gente que queria muito ter o parto normal e daí ficava 36 horas em trabalho de parto e daí tinha que ou usar o forceps É. ou tinha que acabar fazendo a cesárea porque o bebê começa a entrar em sofrimento fetal ou pode trazer Aham. complicações. Então, eu disse assim, ok, eu quero fazer um parto normal, quero ter o parto normal, fiz todas as aulas, aquelas, bem como é em filme mesmo, a Aham. gente aprende as respirações e tudo. Aham. Me preparei psicologicamente, só que o Ethan chegou uma semana antes e, no fim, eu já tinha conversado com a minha Mas você médica. entrou em trabalho de parto como para parto normal. Sim, só Uhum. eu não tive Só não terminou como um parto normal. e eu já tinha falado para ela assim, mas se precisar ser cesárea, Não tem não problema. tem problema, sabe? O mais importante é que ele venha bem e eu não quero botar nem ele, nem eu em risco. Aham. E eu tinha já 36 anos quando ele nasceu, então já não sou considerada uma mãe jovem aqui, Uhum. então já era considerada uma gravidez de risco, né? Aham. Aham. Por, por eu ter mais de 35 anos. Uhum. E, e daí ela disse: então vamos partir para cesárea. Quanto tempo você passou de um trabalho de parto, ou com dor, ou tentando? Eu não cheguei a ter muita. Não passou muito tempo. Ele já estava vindo, não tinha dilatação e fomos para a sala de cirurgia depois de algumas horas. Mas E qual foi o diagnóstico que foi dado como como um parto de risco? eu não tinha a dilatação e a bolsa tinha estourado, então ele não tinha mais o líquido amniótico. Aí E nós fazia quanto tempo que a bolsa tinha estourado até a hora da cesárea? fazer umas 4, 6 horas, acho. Sério? Nossa. Eu depois tenho que contar como que aconteceu comigo. Porque ela estourou minha bolsa às 7 da noite, 8. E eu só fui até a Clarice ah, às 4 horas da manhã. Porque eu reclamei. Já tinham me dado injeção 2 vezes na coxa, porque ela estava sem oxigênio. A Flavinha já está cansada de escutar essa história. Mas eu tive que praticamente, tipo, eu quero ver minha filha agora. E acabei tendo cesárea também, né? Fiz meu parto, foi cesáreo. Mas, assim, eu praticamente tive que dizer assim, não aguento mais, quero ver. E a médica acabou dizendo que foi a melhor decisão que eu podia tomar, porque ela estava tendo, como que eles dizem aqui, intolerância fetal ao parto, além do cordão umbilical. E aí eles estavam dando o remédio para poder forçar a minha contração e estava enforcando. Ela estava se estressando, Ai, aí por isso que estava faltando oxigênio para ela.
Eu acho que às vezes não tem que insistir, né? É. Se vai colocar o bebê em risco ou colocar a mãe em risco, né? Cada uma, mas... Ainda bem que não demorou então tanto tempo e que Não. você viu ele logo. Sim, ai, era emoção, né? Quando a gente vê aquele bebezinho. Uhum. Foi muito, muito emocionante. Ai, que bom. E aí foi para casa, tudo tranquilo, e Para aí. casa, infelizmente éramos só eu e o Marcelo. Meus Uhum. pais estavam no Brasil e os pais dele também. Isso foi um pouco difícil no início, né? Mas, graças a Deus, ele, nossa, me ajudou muito, Uhum. porque sabe como é que é também a recuperação da cesárea é bem mais complicada do que do parto normal, né? E tomando muito remédio, muita dor, eu não conseguia. Hoje eu até me lembrei. Lembra quando ele tinha que me levantar da cama, que eu não conseguia levantar sozinha depois da cesárea? E Engraçado que eu não tive problema, assim, quase que nenhum. O ó, meu corte inflamou um pouquinho, eu fiquei preocupada, mas eu não senti muita coisa, não. Acho que a minha recuperação foi até tranquila. que bom. É, mas Mas e além acontece de tudo, muito. tem um bebezinho que tem que cuidar dele, Sim, tem sim. que dar mamar. Eu achei a amamentação muito difícil. Isso é uma coisa que não contam pra gente, né? Não, não conta. Você fez aula antes de ter o Waiten? Porque eu pensei assim, nossa, dá de mamar, só botar no peito e o bebê vai Aham. mamar, é instintivo. Mas Então eu fiz não, aula e mesmo assim não foi fácil. é Eu falo muito. muito assim que a amamentação, a criança está aprendendo e a mãe também, né? Não é que você não tem o dom de dar de mamar, é que você não sabe dar de mamar, mas demora tempo você tá conhecendo a criança, né? Porque eu fiz aulas, mas mesmo assim, talvez me demorou, eu passei 2 meses para poder me sentir segura que estava fazendo a coisa certa, porque no primeiro mês o bico do meu peito ainda ficou assim sangrando, sabe? Porque ainda não tá acostumado, né? É, nossa. E também a pegada não estava certo. Aí de um lado, né? Porque um lado eu conseguia dar direitinho, do outro não. E aí meio que como dizem, né? Começou a empedrar, né? Como dizem assim. E eu fui no hospital, ela desenhou com a caneta Bic como eu tinha que dar para ela abocanhar e evitar que desse uma mastite ou alguma coisa assim. Eu não cheguei a ter, mas doía Uhum. muito, porque eu tinha, graças a Deus, tinha muito leite. Ai, que bom. Mas, então, ninguém fala pra gente, né? A gente acha que, tipo assim, nasceu. É muito que a gente escuta assim, nasceu um filho, nasceu a mãe, né? E como se estivesse pronta para tudo, tanto É, emocionalmente como fisicamente, né? E na verdade não é, né? nossa, a amamentação foi um aprendizado. Como foi pra ti? Ai, tinha horas que eu chorava, assim, quando ela chegava para amamentar o Daniel toda a vida. Pra quem não sabe, o Daniel é meu marido. Assim, vamos, tô pronta. Mas eu respirava fundo para começar a dar de mão. Para mim, a maior dificuldade não foi nem tanto a dor, mas eu não tinha muita segurança se eu tinha leite suficiente. Porque Isso não me dava. conseguia ver. E eu nunca achava que era o suficiente, eu nunca achava que dava bom. Eu ficava com medo de não estar conseguindo prover para o meu filho o alimento. E eu acho que a ansiedade é essa bola de neve, né? Então, a gente fica ansiosa, daí prejudica na produção do leite. Uhum. Mas depois eu consegui. Acalmar. Depois que engrenou assim, foi Uhum. e eu consegui amamentar até quase um ano. Ele Ai, tinha que quase bom. um ano quando Eu acho eu. que facilita quando a gente consegue pampa, né? Tirar o leite, a gente tem É, noção do quanto que a gente está produzindo. é. Que às vezes, quando vai direto na boca deles, a gente não tem noção do que está acontecendo. E às vezes. E depois, quando eu voltei a trabalhar, falando em pump, Uhum. voltei a trabalhar quando ele tinha 3 meses.
E eu fazia o pump no trabalho 3 vezes por dia durante o horário do E ele já expediente. estava em creche? Não, aí a minha mãe veio. Eu preferi que ela Vier. viesse. Eu já Nossa, ia te perguntar qual teria sido a tua maior dificuldade, né? Porque para muita gente voltar a trabalhar, muitos americanos, muita gente volta a trabalhar quando a criança já tá com bebê, né? Tá com 2 meses, né? 3 meses ainda é muito pequenininho. Você ainda tá, tipo, construindo esse relacionamento, né? assim, eu fiquei tranquila para voltar a trabalhar porque a minha mãe estava aqui, graças a Uhum. Deus. Beijo, mãe. Oh. Ela veio, ficou um mês. E depois veio a minha sogra, Inês, beijo, Inês. Ficou mais 2 meses aqui, então isso nos deu bastante Suporte, né? suporte para eu poder voltar a trabalhar e ir tranquila, que eu sabia que o bebê estava em boas mãos, né? Ainda assim dá saudade, né? Dava, nossa, eu chegava em casa assim, morrendo de saudade, não. E já ia direto pro mamar. Aham. Ele tava Aí eu morrendo de fome em imagino. casa, eu já chegava, minha mãe pegava a bolsa, botava o bebê no meu colo, já ia pra cadeirinha e já dava de mamar. Assim, foi isso que eu tive 3 meses de licença maternidade pela empresa que eu trabalhava, porque aqui, por lei, Com só são, dois, são 16 semanas, não? São 12. 12 semanas, gente. Uhum. 12, um mês e Não é meio. nada. É muito pouco. Não, Imagina são as mães seis que não têm semanas. suporte, não tem suporte nenhum de família e tem que já deixar em creche, né? Tipo, às vezes não tem nem todas as vacinas, já tem que deixar em creche. Aí eu sou muito assim, tem gente que tem que fazer assim, não tem jeito, né? Mas eu sou uma pessoa que acredito muito. Não sei se você já ouviu falar, se não, assim, para quem estiver assistindo também, eu super indico. É um pensador, o nome dele é John Bowlby. E ele fala sobre a teoria do attachment, né? A teoria do. Como que fala em português? Do. Como que Apego. fala? Apego, né? Então, o quanto isso é importante, porque às vezes a criança não tem a memória, sabe? Mas já traumatiza, sabe? Por, assim, traumatiza a mãe e o filho, né? E 2 meses, gente, você vê tanta gente aí, ai, eu acredito muito que a educação básica, e eu digo básica, não é quando a Ó, criança as está com meninas aqui. as 6 semanas para o São parto 6 normal. semanas por lei, gente. Uhum. Corrigindo. Obrigada, Ti. 6 semanas, um E mês e mesmo meio. que mesmo assim ainda não é suficiente, né? Mas é isso, eu acredito muito. Então, John Bowlby, Gi, você que acabou de ter o seu bebezinho, olha aí, John Bowlby. E ele fala muito sobre a lei do attachment, sabe? Que, ó, Nath! A Nath tá pra ter a Chloe, né? Ah, então, fala sobre a lei do apego, né? A teoria do apego, e fala o quanto que isso é importante na a estrutura emocional da criança e o quanto isso afeta na vida adulta, né? E, assim, falam muito, assim, que os americanos, às vezes, são frios, né? O que, às vezes, eu não concordo muito, né? Depende muito da família, de qualquer americano. Quem conhece o Daniel sabe que ele não é assim. Mas eu acho que a cultura daqui tá muito voltada para isso, né? Tipo, nasceu... a mãe não tem tempo de construir essa relação com a criança e já tá lá na creche, né? E tem gente que tá ok com isso, né? Mas para criança, às vezes é um pouco complicado, sabe? Assim, nessa formação, nesse apego, né? De mãe, pai, de referência e tudo, assim, eu não sei. Eu deixei a Clarice para começar a trabalhar e era assim, part-time, né? É meio período. Ela já estava com 6, 7 meses. E era só assim, para dar aula e voltar, né? E uma dessas noites que o Daniel tava com ela pra mim, eu tenho um vídeo até hoje. Ela com a boquinha fazendo assim, gente, 7 meses. Mamãe, mamãe.
Ele mandou um vídeo, você falou, né, que via já ansiosa para poder com saudade. E eu lembrei disso, porque ele me mandou o vídeo, eu via no carro dirigindo com tanta pressa, sabe? E era porque era só à noite, né, que eu dava umas 2, 3 aulas e vinha para casa. E aquilo já era o suficiente para morrer de saudade. Nossa, morre muito de saudade. Então, então, conta pra gente, qual foi o maior desafio? Como foi o teu primeiro ano de maternidade? Como era a tua rotina e o que foi mais difícil para ti? Para mim, a coisa mais difícil foi quando ele estava com menos de 2 meses, ele tinha 50 dias e ele pegou o tal do RSV, o vírus respiratório, que deu Ai, bronquiolite. ai, meu Deus. A E ele Raquel. Oi, foi, Raquel. Oi. e ele foi para. Nossa, foi pior sensação, pior momento Ele foi pro da vida. hospital? A gente teve que levar ele para o hospital. A gente foi para uma urgent care e aí ele teve que ser transferido para o hospital de ambulância Ai, UTI minha Nossa Senhora. e ficou Como foi que internado. começou isso? Conta pra gente, assim, pra mamãe de primeira viagem, como foi que você diagnosticou? Como foi que você percebeu que era grave? Assim, para as mamães de primeira viagem que estão te escutando, o que elas devem observar? Como é que foi? Conta tudo aí pra A gente. primeira coisa, a primeira lição, assim, as pessoas que estão doentes não devem visitar recém-nascido, pelo amor de Deus. Agora com essa pandemia a gente está tendo um pouco mais de cuidado, tá? Com essa Mas questão de deveria ser álcool sempre gel. assim, na verdade, né? Sim, mas tem gente que não tem noção e foi uma colega de trabalho, eu acho, do meu marido que veio visitar e estava tossindo e acho que foi, não tenho certeza, mas possivelmente foi aí que ele pegou esse vírus, que para os adultos é uma coisa que não causa, é menos que um resfriado, menos que uma gripezinha. Uhum. Mas para um bebê recém-nascido, que ele não tinha imunidade nenhuma, ele não tinha as vacinas ainda, ele tinha 50 dias. Ai, gente, imagina o desespero. Eu tô com a Clarice agora, que tá tendo febre e reclamando o dia inteiro com a dor na barriga. Eu tô desesperada, eu não imagino com 50 dias. E ele começou com um pouquinho de tosse e o nariz escorrendo. E é uma dificuldade para respirar. E a gente mandou um vídeo para minha cunhada, e o meu cunhado é pneumologista no Brasil. Beijo, Léo e Jaque. E eles. A filhinha, a priminha do Ethan já tinha tido essa doença também. Eu mandei um vídeo e a Nath disse que está muito ansiosa, vai desligar que ela está grávida. Oh. Mas tem final feliz, calma. Aí E ele meu tá aí, cunhado muito olhou um vídeo. maravilhoso. Tá aí forte, firme e forte, cheio de energia. Ele começou a ter uma respiração um pouco diferente, ele fazia uma força com o pulmãozinho, a gente via a caixa torácica dele se mexer, e a gente mostrou, fez um vídeo com o meu cunhado, eles disseram, leva para o hospital. Aí, assim, aqueles 15 minutos Outra coisa de... é confiar no instinto de mãe, né? Porque quando você percebe que tem alguma coisa errada, vai lá. Tipo, não se Vai. preocupa se é cultural ou se a pediatra acha que é besteira. Se você achar que tem que ir, vá. Tem aquela vozinha, aquele instinto de mãe falando, vai. A gente pegou a mochila e foi um horror. Ele ficou 5 dias internado na UTI. Já diagnosticaram de cara? De cara, sim. Que é uma doença muito comum aqui, principalmente no inverno, uma doença respiratória. E para quem tem, para criança pequena, para os bebês pequenos, é muito
Ele pode virar uma coisa muito grave. Uhum. E o Ethan tem, ele agora, a gente está fazendo um tratamento para asma, que infelizmente ele foi para o hospital mais algumas 3 ou 4 vezes. Mas desde que ele começou agora um tratamento com o pneumologista aqui, e a gente está fazendo a bombinha diária, fazendo um tratamento preventivo. Uhum. É muito bom, ele nunca mais teve Mas nada. ele tem asma? Geralmente eles diagnosticam a asma a partir de 2 anos, mas provavelmente ele é uma pessoa bem propensa a ter asma, porque pelo fator genético, meu marido tem, Uhum. 2 priminhos dele tem também, da parte do Uhum. meu marido, e como ele teve essa doença muito pequeno também, Uhum. então a gente já começou esse tratamento preventivo e tá dando muito certo, assim, tanto que agora ele já tá de volta na Alguma coisa Espanha. para se observar em relação à asma? Assim, bebê, como você tem experiência, como você sabe do seu marido e tudo, se for para observar alguma coisa, tem alguma dica que as mães podem observar? Para asma, assim, eu acho que a questão de ele ter ido muitas vezes, de qualquer resfriado, ele piora muito rápido, e questão de horas, assim. De manhã ele acorda com uma coriza e de tarde ele tá com essa dificuldade de respirar. Isso é Aham. muito. Então, assim, a gente tem que. Depois que eu vi o vídeo de como é essa respiração, agora eu não tô me lembrando o nome que é essa respiração quando o bebê abre as narinas para respirar, ou tá mexendo aqui assim, Aham. ou fazendo embaixo aqui do ossinho do pulmão, Sim. Aham. quando Ele levanta e desce. Uhum. Essa respiração tem que levar pro Em hospital. consideração. Uhum. Porque ele tá fazendo força para respirar. Então, Uhum. isso é um alerta, assim. E A Clarice ficou só uma vez, assim. A gente estava viajando aí no Colorado e foi também muito rápido. E aí eu lembro a gente no hotel e ela respirando assim, tava com febre também. E aí foi assim, era uma cidadezinha super pequena. Eu disse, não, a gente não vai para Denver, eu quero levar ela agora. E aí eles deram um monte de esteroide para ela passou umas 10 horas para poder a gente voltar para casa, né? Ai, mas dá uma dor no coração de ver aquele bebezinho numa cama de hospital, né? nossa, mexe muito com a É, gente, assim, né? é. Nossa, é um desespero que a gente não deseja para ninguém na vida. O filhinho do Essa foi então a parte mais difícil, foi a questão da saúde foi. dele, foi dele ter adoecido muito pequenininho. Foi a parte mais difícil, mais complicada e mais Te dura, assim. deixou, tipo, insegurança, trauma em relação a isso, de tipo assim, medo que ele adoecesse novamente, evitar uma coisa ou outra, o que que te causou, o que deixou em ti? Eu fiquei um pouco não, eu fiquei muito germofóbica na época. Eu não queria sair muito com ele, eu não saía muito com ele, então eu fiquei muito dentro de casa. Álcool gel toda hora, lavando as mãos. Fiquei muito nervosa com essa questão, assim, de tentar proteger ele Mas acho que eu demais. era assim também. Eu É. não tinha noção se era eu, né, que fiquei assim, ou se é um pouco da cultura brasileira também, ou tudo misturado, né? Uhum. Mas eu fiquei assim um pouco além do normal, assim, de Uhum. cuidar com os germes e limpar tudo toda hora e não deixar ninguém chegar perto dele. Eu abriu assim um instinto de proteção Aham. e eu também não queria nunca mais ter meu filho no hospital por uma doença infecciosa aqui. Uhum.
Então foi a coisa mais difícil, assim. E agora, quando veio a pandemia, eu já estava acostumada. Mas aí como é que tu tá? É isso que eu ia te perguntar, como é que você tá fazendo e como é que você tá se sentindo depois de tudo isso? Porque ele tá voltando quase que vida normal, né, por aí. Como é que você tá se sentindo ele indo pra creche? Olha, vou te contar que já faz quase 2 meses que ele está de volta na escolinha. Foram quase 2 meses que a gente ficou em casa, enclausurado, e tanto eu quanto o Marcelo trabalhando full time nesses 2 meses com um toddler Aham. correndo pela casa, cheio de energia. E no início da pandemia ainda era inverno aqui, então não tinha como a gente sair muito para a rua. E no início da pandemia ele também tinha ficado doente, foi antes da gente começar o tratamento da asma. Então a gente não queria sair muito. Aí ficávamos todos em casa. E o Ethan é uma criança com muita energia. Ele gosta de pular, ele gosta de subir no sofá. Ele é super arteiro. Ele so much energy, como dizem as professoras dele. É. Mas aí como é que tu tá se sentindo com ele na escola? Você tá tranquila? As primeiras semanas, tanto que as aulas voltaram voltaram algumas semanas antes da gente mandar ele para a escola, a gente não se sentia seguro. As primeiras semanas deu um friozinho na barriga, mas as turmas estavam bem reduzidas. Ele tinha 3 coleguinhas e as professoras estão usando máscara o tempo todo. Uhum. Eles tiraram todos os tapetes, eles limpam tudo de hora em hora. Tá super. Eles estão cuidando muito mais da higiene e Que da aqui não limpeza é da tão sala de assim, aula. né? É, A eles gente estão. acaba se acostumando, na verdade, com as coisas daqui, né? É, Porque, querendo ou não, no Brasil a gente tem mais. Eu acho que a gente tem essa questão germofóbica que a gente. Acho que os americanos acham muito a gente assim. é. Claro que uns se acostumam mais, outros menos, né? Uhum. Mas eu acho que a gente acaba entrando no ritmo deles. Tem que entrar, né? Não tem como. Ai, mas vou te falar que deu um alívio, assim, quando eu já voltei a trabalhar no escritório, tomando todas as medidas necessárias, assim, a gente tá com máscara, tá com distanciamento social no escritório, tá Uhum, com a capacidade reduzida dos funcionários. uhum. Mas dá um alívio, assim, de voltar a ter uma certa normalidade. Liberdade. É. Uhum. Então, eu vou caminhar com a Clarice. Ela disse, mãe, pessoas, porque a gente ainda não tá saindo tanto, né? Como eu falei rapidinho pra ti, eu acho que o único dia, desde que começou essa pandemia inteira, que a gente arriscou um pouco, realmente foi ontem que eu tive que levar ela pra pediatra, né? Que ela tava tendo febre. E a gente teve que fazer raio-x nela em outro lugar. Ai, tô passando por isso. Tomara que não seja nada que passe logo, porque esse tempo de pandemia, criança adoecer é complicado, mas a gente tem que tentar manter a calma, né? É. E a gente está tomando as medidas necessárias Uhum. em relação à Você gosta da pandemia. pediatra do Eitan? Adoro. Foi Uhum. uma amiga minha que indicou aqui de Denver. E Uhum. ela que cuida dele bem desde o primeiro dia no hospital. Eles vão e visitam, né, para ver se está Uhum. tudo bem com o neném. E gosto muito dela e gosto muito da a minha gineco, que foi, inclusive, acho que fez o segundo parto da Flávia, fez o da Gisele. Ai, que bom! Ai, que legal! Ela já deve estar até aprendendo Então, português aí, a nossa médica. Tanto que graças a Deus a Flavinha teve uma experiência bem melhor com o segundo é, parto dela. foi a mesma doutora. Muito boa. Uhum. Eu gostava da pediatra da Clarice, mas eu te confesso que só tem
nem 6 meses, né, que eu mudei pra cá, mas eu gosto mais da pediatra de agora, da Clarice, do que a que eu tinha em Denver, sabe? Assim, eu sentia que eu parecia que eu tinha que estar sempre. Eu descobri as coisas primeiro do que ela, sabe? Assim, ela, tipo, ah, não, Tilenol resolve, ah, Tilenol resolve, sabe? Eu descobri que ela era intolerante à lactose no Brasil. Aí eu voltei com essa notícia para ela. A Clarice sempre tinha diarreia e sempre estava toda assada. E ela não me dava, é normal, é criança, bebê é assim mesmo. Foi aí que eu descobri, melhorou tanto depois disso, que aí eu tirei o leite dela, mas fui eu que dei praticamente a informação para médica. E meio que ainda assim ela meio que parecia que eu tava dizendo uma coisa que ela não tava botando fé, sabe? E agora, com essa pediatra que a gente começou, eu só fui 2, 3 vezes neles depois que a gente mudou pra cá. E agora a Clarice com febre, ontem ela ligou 2 vezes pra checar nela, checando todos os remédios que ela tinha tomado, sabe? E ficou de ligar hoje à noite novamente, tudo, sabe? Então, assim, bem melhor, sabe? Assim, não quer dizer que eu não esteja tensa. A mamãe tá aí escutando, agora vai ficar tensa também. Mas assim, tomara que resolva logo, gente, porque ela tá o tempo inteiro. Eu ainda não encontrei uma solução certa, assim, pra passar a dor na barriga dela. Ela tá com a dor na barriga que não passa. E a gente sofre, acho que tanto quanto ou mais do que eles. E aí fica mais preocupada ainda, né? Com essa questão da pandemia, a gente fica mais preocupada. Eu fui nela, mas não fiz o parto porque mudei de plano. Achei que tivesse sido com ela também. Gi, depois você tem que me contar como foi tudo, como é que tá sendo. Quero saber. Porque a experiência de parto também conta muito, né? Em relação a essa nossa experiência de primeiro ano de maternidade, tudo. Eu acho que conta muito essa questão da satisfação da amamentação. Tudo isso conta, né? No emocional da mulher também, né? Não é só porque às vezes eu falo muito, que às vezes a gente se preocupa tanto também com as nossas crianças que a gente esquece da gente, né? Totalmente. Então, assim, é muito importante o autocuidado também, porque se a gente está bem cuidada, a gente consegue cuidar deles, né? Eu cuidando agora da Clarice, que está doente agora, eu tenho que me policiar o tempo inteiro, ter certeza que eu me alimentei, que eu também tomei água suficiente, porque ela fica com febre, o calor do corpo dela passa para mim, eu acabo passando mal também, fico com dor de cabeça também. Então, assim, mamães que estejam assistindo, o autocuidado é super importante também, né? E para os papais também. Para os papais também. Eu estava até falando numa live com a Cláudia sobre pai presente, pai ausente, né? Porque a gente vê muito essa atenção também das mães, né? Tá tendo muita essa questão das conversas, né? O quanto que é importante as mães se olharem também e se cuidarem, né? Mas eu, assim, estava falando para ela nessa live o quanto é importante os pais que acham que tem talento, os pais que eu digo assim, não pai e mãe, mas os pais de ter essa questão de coach paterno também, né? Porque com a mãe, o relacionamento ele é construído não de uma forma natural, mas a gente já está em vantagem, né? Porque a gente tem esse contato, tem a amamentação, eles estiveram na barriga da gente, tudo. E a luta de relacionamento em relação ao pai requer mais esforço, né? E seria interessante escutar, assim, de pais, como é que eles fazem para poder construir essa relação, né? Porque acho que essa estrutura de família também é muito importante, né? A presença do pai na vida deles. O pai é fundamental. No meu caso, assim, Marcelo foi sempre, até hoje, é super presente e pegava ali 50%. E quando a gente, tipo, a gente tem umas surtadinhas também quando o bebê é pequeno, a falta de sono. Lógico, lógico, mas é por isso que é hormonal, importante o autocuidado, né? A questão hormonal dá uma mexida ali, tem toda a questão. Dá. A depressão pós-parto é
É uma coisa É que é real, real, acontece. existe. E é muito importante o pai estar ali ajudando. A conversa, né, até antes da criança nascer, sabendo o que, que pode acontecer. Como é que a gente vai resolver conflitos se por acaso aconteça assim? E manter a comunicação, né? Até porque é muito importante a criança sentir essa paz dentro de casa, né? Sim. Essa harmonia, né? É muito importante para eles também. Mas, assim, primeiro de tudo, a gente se cuida, cuida do relacionamento e cuida da criança, né? Tipo, senão vai efeito dominó, né? A gente tem que cuidar da fundação da casa, né? Que Exato. a gente tem que cuidar do relacionamento homem e mulher, a gente tem que cuidar, Uhum. a gente tem que se ver como mulher também, Que se isso também demanda cuidar. tempo, né? As pessoas também têm que ter paciência com isso também, porque como você está dizendo, que tem a questão hormonal, né? Uhum. E tem esse desafio do primeiro ano da maternidade, porque cada mãe demora um tempo, né, para se ver como mãe. Você tem a função de filha, de amiga, de prima, de esposa, e agora mãe. E você se olha no espelho por um tempo, assim, quem sou eu? Né? Perde um Porque pouco os de identidade. hormônios estão ali, né? Hoje eu estava assistindo até uma live das meninas com quem eu terminei o curso, né, sobre coach materno, falando até sobre a sexualidade, né? Porque às vezes as mulheres não admitem que às vezes elas não têm vontade, a cabeça não está focada para isso, né? E até respeitar como pessoa, né, o seu emocional e o seu corpo em relação a isso, também é importante estar tudo bem, gente. Vai acontecer o tempo que tudo vai voltar ao normal. A conexão com o seu bebê pode demorar e para cada mãe toma seu tempo, né? Não é assim do dia para a noite. E é interessante ver que depois, quando eles estão assim, com mais de um ano, você olha para trás e aí assim dá para romantizar a situação, né? Porque quando você tá passando, você assim, como é que romantizam tanto, né, gente? Porque é tão difícil. Você não dorme. Quem tá amamentando tá o tempo inteiro suja de leite. Tem gente que demora a perder o peso, né? E não se sente bem com o corpo. Tem muita coisa que pode acontecer nesse primeiro ano, né? A insatisfação pessoal, a conexão do casal que muda, né? A construção com esse novo ser humano que está sendo construída, é muita coisa que A acontece no privação primeiro. de sono é A de privação de. enlouquecer. Eu não sei como é que era a Clarice, mas o Ethan foi dormir a noite toda alguns meses atrás, quase Sério? 2 anos. A Clarice começou a dormir com 2 meses e meio Ai, a noite inteira. Mas só que aí, quando ela fez um ano e meio, ela começou a fazer o inverso. mas aí tu já estava bem, Então, aí eu já eu tinha tinha dormido bastante. descansado. Exato, exato. Mas os desafios foram outros, né? Uhum. Então, eu tive muito essa questão de, tipo assim, eu lembro quando a Clarice estava com 4 meses, a gente foi na casa de uns amigos do Daniel, que ela já tinha uma filha, né? E ela já tinha um ano e meio e eles estavam tentando engravidar do segundo. E ela é americana, né? Vale ressaltar. Aí ela falou assim: nossa, gente, a gente não consegue mais pensar na vida sem eles, não é? Tipo, a vida é muito maravilhosa, não sei o quê. E eu tava com a Clarice com 3, 4 meses. Eu não tinha chegado nesse ponto. Eu tava com saudade da minha vida, de poder fechar a porta e sair de casa, sabe? Eu tava com os peitos enormes, indo para casa dos outros, todo mundo se divertindo, tomando uma cerveja e tudo. E eu tinha que estar no canto, numa corner, né? Como a gente diz, no sofá, tentando dar de mamar e ficando toda suja, sabe? E não tendo tempo para comer, porque ela era o tempo inteiro comigo. Quer dizer, é uma fase de adaptação, né? Que muitas mães precisam saber que às vezes não é fácil, né? Mas também passa. Passa e depois, tipo assim, do primeiro ano, aí sim, talvez você comece mais a romantizar a situação. Quando você olha para as fotos, eles pequenininho e tudo. Mas, assim, eu digo muito, tenham muita paciência com vocês, porque cada mãe é diferente, Cada cada bebê. bebê é diferente, então cada processo é diferente. Vai demorar o tempo que for necessário para cada mãe, né? Para se familiarizar com a nova situação e o bebê também, né? É verdade. Inclusive,
Eu li esses dias sobre o luto. A gente tem um processo de luto com a mulher que a gente era antes de ter filhos, com a nossa vida de antes de ter filhos. Então, porque muda tudo, muda Muito. completamente tudo, até os canais de TV que a gente assiste. Ah, com certeza. Mas sabe que hoje eu não trocaria nada. Hoje eu entendo a Não. mensagem daquela amiga, entende? Uhum. Hoje, assim, nossa, eu não consigo pensar na minha vida. Eu fico até, ainda mais com ela doente, eu fico emocionada, entendeu? Então, assim, não existe coisa mais preciosa na minha vida do que ela. Mas com 4 meses era difícil para eu admitir, sabe? De tipo assim, quem é esse serzinho que eu tô criando, sabe? Não é que eu não gostasse e não amasse, sabe? Mas você olha assim, você ainda está se identificando, Sim. sabe? Você ainda está aprendendo a se relacionar com aquela criança, né? Então, assim, para cada mãe demora o tempo que foi, é diferente para toda mãe, né? Mas nunca ninguém me contou isso, Uhum. né? Eu achei que, tipo assim, nasceu o filho, nasceu a mãe, e o amor já estava ali, a relação já estava ali, já estava tudo certo. E não é bem assim, né? Os dois estão se conhecendo, né? É. Ajudou muito, porque eu tive uma gravidez muito tranquila, assim, sabe? Eu sonhei muito, sabe? Assim, de tipo, de estar com ela na minha barriga, e de estar todo dia de manhã a gente colocava a mesma música pra ela, conversava com ela, sabe? Assim, foi. Eu acho que esse processo ajudou muito, sabe? Assim, de construir já essa relação. Tem alguém falando alguma coisa. Temos que ter cuidado com o que dizemos às novas mamães. Nunca sabemos da realidade de cada uma, cada família. É Verdade. verdade. É verdade. É diferente Tinda para do, todo mundo. É Tinda do diferente Ita. para todo mundo. É. Para todo mundo é Assim, diferente e cada felicidade, cada dor é válida, né? Assim, ninguém sente mais ou menos. Cada sentimento deve ser validado, né? mas assim, uma coisa que a Tati tinha me perguntado alguma dica para as novas mamães, Sim, conta aí. Que a gente está até tendo que fechar daqui a pouco. A gente tem alguma 5 minutos. mensagem, que é Conta uma dica pra gente. uma coisa que eu tenho um grupo de mães muito bacana, de mães lá do Brasil, que eu faço parte, e elas falavam assim, vai passar. O nosso Vai. mantra é vai passar. Uhum. Porque a gente passa por muitas dificuldades e tudo passa. Sabe? Essas. Ainda bem que passa. Então tem. E depois vem uma Passa nova e depois a fase. gente ainda fica com saudade, né? É. E depois a gente sente falta daqueles É, acordados de madrugada para dar mamar. verdade. Mas tudo passa, as dificuldades vão passando, a gente vai criando mais segurança. A gente, Com acho certeza. que a gente vai aprendendo a não se cobrar tanto. Eu acho que eu me cobrava muito no início. Assim, ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, será que eu tô Aí dando eu também. mamar do jeito certo? Será que ele tá mamando o suficiente? Será que esse creme é o melhor que tem para ele, para assadura? Então, eu sempre me cobrei muito. E a gente vai vendo assim que tá dando certo. Dá Tá certo. É uma crescendo, tá ganhando mensagem peso. positiva. Eu li uma vez uma mensagem positiva lá no Instagram, né? Aqui no Instagram. Você é a melhor mãe que seu filho pode ter. Né? Então, assim, às vezes a gente duvida muito da gente mesma, mas nós somos as melhores mães que nossos filhos Com certeza. podem ter. E as dificuldades vão passar. Aí um Vão. recadinho para as novas mamães de beijo. É um beijo e é a coisa mais maravilhosa do mundo. É É, o trabalho mais difícil e mais prazeroso do mundo, na verdade, né? com certeza. Mais Mas é isso. gratificante. Alguma dica a mais? Porque a gente está acabando com o tempo e o Instagram vai cortar a nossa conversa. Acho que era isso que lembra-se que vai passar. E peça ajuda, pessoal, as novas Ajuda a mamães. encontrar um Pede grupo de suporte, ajuda. né? A gente tem que ter uma rede de apoio. Rede de apoio de mães, de pessoas que estão passando pela mesma coisa, né? E quem a gente tem nossas mães, nossa família, as A amigas, é Elizabeth muito está perguntando se você vai importante. mostrar o Aiden.
O Ethan tá com o pai dele agora, porque senão não dava para falar, porque senão ele ia estar aqui pulando. Eu queria Ai, agradecer obrigada por ter participado. Obrigada a eu todo te mundo que agradeço pelo convite. participou, que mandou mensagem aí. E a gente vai se falando. Muitíssimo obrigada e um beijo para todo mundo que participou. E é isso, gente. O primeiro ano pode ser difícil, mas também é um ano maravilhoso e inesquecível. Primeiro ano é o mais difícil, como É sempre. o A mais mãe difícil. sempre diz, assim, sempre quando a gente se muda, mudando de cidade, primeiro ano num trabalho novo, é sempre mais Exato, difícil. exatamente. São relacionamentos que estão sendo construídos. Se você pensar no trabalho novo, no seu relacionamento, como foi, né, para encaixar e tudo. Então, cada relacionamento que é construído demora um tempo para encaixar, né? Uhum. Abraço, Elizabeth. Um beijo. Beijão, O adorei. Instagram Obrigada vai ao pessoal que cortar. assistiu. Quanta gente. Muito obrigada, gente. Um beijo Obrigada pelo grande, convite, tudo de Cláudia. bom. Bom Melhoras para final de semana. Clarice. Obrigada, obrigada. Eu te Melhoras. mando notícia. Um Tá bom. beijo. Beijinho. Tchau. Tchau.